Capítulo 9. Muitos notaram a rapidez com que Muad'Dib aprendeu as necessidades de Arrakis. As Bene Gesserit naturalmente sabem por quê. Para os demais, podemos dizer que Muad'Dib aprendeu rápido porque primeiro lhe ensinaram como aprender. E a primeira lição de todas foi desenvolver a confiança fundamental de que ele era capaz de aprender. É surpreendente saber quantas pessoas não acreditam ser capazes de aprender e quantas outras creem que aprender é difícil. Muad'Dib sabia que toda experiência era uma lição. Excerto de A Humanidade de Muad'Dib, da princesa Irulan. Poe estava deitado na cama, fingindo dormir. Tinha sido fácil escamotear o sonífero do Dr. Io e fingir engoli-lo. Poe reprimiu uma risada. Até mesmo sua mãe tinha acreditado que ele dormia. Teve vontade de se levantar num salto e pedir-lhe permissão para explorar a casa, mas percebera que ela não aprovaria. As coisas ainda estavam desordenadas demais. Não, era melhor assim. Se eu sair de fininho, sem pedir permissão, não terei desobedecido ordens e ficarei dentro da casa onde é seguro. Ouviu a mãe e Io conversando no outro cômodo. As palavras eram indistintas. Algo sobre a especiaria, os Harkonnen. A conversa ora se fazia ouvir, ora não. A atenção de Poe se dirigiu à cabeceira entalhada de sua cama. Uma cabeceira falsa, presa à parede, que escondia o controle das funções do quarto. Um peixe saltador tinha sido esculpido na madeira, com ondas espessas e castanhas logo abaixo. Ele sabia que se empurrasse o único olho visível do peixe, as luminárias suspensas do quarto se acenderiam. Uma das ondas, quando era virada, controlava a ventilação. Outra mudava a temperatura. Em silêncio, Poe se sentou na cama. Uma estante alta estava apoiada na parede à esquerda dele. Ela se abria e revelava um closet, com várias gavetas de um lado. A maçaneta da porta, que dava para o corredor, imitava a barra de impulso de um ornitóptero. Era como se o quarto tivesse sido criado para seduzi-lo, o quarto e o planeta. Pensou no bibliofilme que Io havia lhe mostrado. Arrakis, estação de experimentação botânica no deserto de Sua Majestade Imperial. Era um bibliofilme antigo, anterior à descoberta da especiaria. Nomes passaram pela mente de Poe, cada qual com sua imagem impressa pelo pulso mnemônico do livro. Carnegia, Ambrósia, Tamareira, Abrônia, Enotera, Equinocacto, Incenso, Fusteste, Arbusto de Creosoto, Raposa orelhuda, Gavião do deserto, Rato canguru. Nomes e imagens do passado do homem na Terra, e muitos já não eram mais encontrados em nenhum outro lugar do universo, exceto ali, em Arrakis. Tantas coisas novas para aprender, a especiaria e os vermes da areia. Uma porta se fechou no outro cômodo. Poe ouviu os passos da mãe no corredor, afastando-se. Ele sabia que o Dr. Io acharia alguma coisa para ler e ficaria na sala contígua. Era hora de sair para explorar. Poe se esgueirou para fora da cama, foi até a porta-estante que dava para o closet, parou ao ouvir um ruído atrás dele e virou-se. A cabeceira entalhada da cama estava se dobrando e baixando sobre o ponto onde ele estivera dormindo. Poe ficou imóvel, e isso salvou sua vida. De trás da cabeceira saiu furtivamente um diminuto caçador buscador, com não mais que 5 centímetros de comprimento. Poe reconheceu na hora, uma arma comum dos assassinos que toda criança de sangue real aprendia a identificar bem cedo. Era um pedacinho voraz de metal, guiado pelas mãos e pelos olhos de alguém nas proximidades. Era capaz de se enterrar na carne viva e abrir caminho pelas vias nervosas até o órgão vital mais próximo. O buscador subiu, fez um giro quase completo pelo quarto e voltou. Pela mente de Poe passaram em velocidades as informações pertinentes, as limitações do caçador-buscador, seu campo suspensor compacto distorcia a visão do olho transmissor. Como só a luz fraca do quarto iluminava o alvo, o operador tinha de contar com algum tipo de movimento, qualquer coisa que se movesse. Um escudo conseguiria retardar um caçador, ganhar tempo para que se pudesse destruí-lo, mas Poe deixara seu escudo sobre a cama.
Podiam ser abatidos por armaleses, mas as armaleses eram caras e sua manutenção tinha a má fama de ser volátil. E havia sempre o perigo de pirotecnia explosiva se o raio laser interceptasse um escudo ativo. Os Atreides contavam com seus escudos pessoais e sua sagacidade. Agora Paul mantinha-se num estado de imobilidade catatônica, sabendo que só poderia contar com sua sagacidade para enfrentar aquela ameaça. O caçador-buscador subiu mais meio metro, atravessou as faixas de sombra e luz criadas pelas palhetas da persiana para a frente e para trás, em todas as direções do quarto. Tenho de tentar agarrá-lo, ele pensou. O campo suspensor deixa a coisa escorregadia na base. Tenho de segurar com força. A coisa baixou meio metro, virou para a esquerda, fez a volta, contornando a cama. Ouviu-se um zumbido baixo que saía do dispositivo. Quem está operando essa coisa? Paul se perguntou. Tem de ser alguém aqui perto. Eu poderia gritar e chamar Yu, mas a coisa o mataria no instante em que a porta se abrisse. A porta do corredor atrás de Paul rangeu. Soou ali uma batida. A porta se abriu. O caçador-buscador passou rente à cabeça dele, feito uma flecha na direção do movimento. A mão direita de Paul se projetou para fora e para baixo e agarrou o aparelho letal. Agora a coisa zumbia e se contorcia na mão dele. Mas os músculos do rapaz se fecharam desesperadamente sobre ela. Com um giro e uma arremetida violenta, ele bateu o nariz da coisa contra a placa de metal da porta. Sentiu a coisa se esfacelar quando o olho da ponta foi esmagado e o buscador morreu em sua mão. Mas ele continuou a segurar a coisa, só para ter certeza. Os olhos de Paul se ergueram e encontraram o olhar franco e totalmente azul da Shadowed Mapes. Seu pai mandou chamá-lo, ela disse. Há alguns homens no corredor para escoltá-lo. Paul fez que sim, e seus olhos e sua percepção se concentraram naquela mulher esquisita, metida num vestido saco na cor parda dos escravos. Ela agora olhava para a coisa que ele segurava firme na mão. Já ouvi falar dessas coisas, ela disse. Teria me matado, não é? Ele teve de engolir saliva antes de conseguir falar. Eu era o alvo. Mas a coisa vinha em minha direção. Por que você estava em movimento? Ele se perguntou. Quem é essa criatura? Então você salvou minha vida. Salvei a sua e a minha. Parece-me que poderia tê-la deixado me pegar e fugido, ela disse. Quem é você? Ele perguntou. A Shadowed Mapes, a governanta. Como sabia onde me encontrar? Sua mãe me contou. Eu a encontrei na escada que leva à sala dos sortilégios no fim do corredor. Ela apontou sua direita. Os homens de seu pai ainda estão esperando. Devem ser os homens de Howard, ele pensou. Temos de encontrar o operador desta coisa. Vá até os homens de meu pai, ele disse. Diga a eles que peguei um caçador-buscador dentro da casa e que eles devem se espalhar e procurar o operador. Diga-lhes para isolar a casa e o resto da propriedade imediatamente. Eles saberão o que fazer. O operador certamente é um estranho entre nós. E ele se perguntou, poderia ser esta criatura? Mas ele sabia que não. O buscador ainda estava sob o controle de alguém quando ela entrou. Antes de eu fazer o que me manda, homenzinho, Mapes disse, tenho de limpar o caminho entre nós. Você colocou um fardo d'água sobre meus ombros que não sei bem se quero levar. Mas nós, Freeman, saldamos nossas dívidas com o mal ou com o bem. E sabemos que há um traidor entre vocês. Quem seria não sabemos dizer, mas temos certeza absoluta de que ele existe. Quizá seja dele a mão que guiou esse fatiador de carne. Paul absorveu aquilo em silêncio. Um traidor. Antes que ele conseguisse falar, a mulher esquisita deu meia volta e correu na direção da entrada. Ele cogitou chamá-la de volta, mas algo nela lhe dizia que ela se sentiria disso. Ela contara o que sabia e agora ia fazer o que ele mandara. A casa estaria fervilhando com os homens de Howard num minuto. Sua mente passou a outras partes daquela estranha conversa. Sala dos sortilégios. Olhou para a esquerda, para onde ela havia apontado. Nós, Freeman. Então aquilo era um Freeman. Ele esperou o lampejo mnemônico que guardaria o padrão do rosto dela em sua memória. Feições encarquilhadas e morenas. Olhos de um azul sobre azul, sem nada de branco. Ele anexou o rótulo. A Shadowed Mapes. Ainda segurando o buscador em pedaços,
Paul voltou para seu quarto, apanhou o seu cinturão escudo sobre a cama com a mão esquerda, cingiu-o à cintura e o afivelou enquanto voltava a sair para o corredor e disparava pela esquerda. Ela tinha dito que a mãe dele estava em algum lugar por ali, uma escada, uma sala dos sortilégios. Capítulo 10. O que sustentou Lady Jessica no momento de sua aprovação? Pense com cuidado neste provérbio das Bene Gesserit e talvez você entenda. Qualquer estrada, se seguida exatamente até seu fim, leva exatamente a lugar nenhum. Escale a montanha só um pouquinho, para verificar se é mesmo uma montanha. Do topo não se vê a montanha. Excerto de Muad'Dib Memorial da Família, da Princesa Irulan. No fim da ala sul, Jessica encontrou uma escada metálica que subia em caracol até uma porta oval. Ela olhou rapidamente para trás, para o corredor e outra vez para a porta. Oval? Ela se admirou. Que formato estranho para a porta de uma casa! Pelas janelas sob a escada em caracol, ela via o grande sol branco de Arrakis, que se movia na direção da noite. Sombras compridas criavam o corredor. Ela voltou sua atenção para a escada. A dura iluminação indireta destacava torrõezinhos de terra seca sobre o metal trabalhado e vazado dos degraus. Jessica pousou uma das mãos sobre o corrimão e começou a subir. O corrimão era frio ao contato de sua palma em movimento. Ela parou ao chegar à porta. Viu que não havia maçaneta, só uma leve depressão na superfície, bem onde a maçaneta deveria estar. Não pode ser uma fechadura palmar, ela disse consigo mesma. Uma fechadura palmar é fechada ou aberta pela forma da mão e pelas linhas da palma de um indivíduo. Mas parecia ser uma fechadura palmar, e havia maneiras de abrir qualquer fechadura palmar como ela aprendera na escola. Jessica deu mais uma olhada para trás para se certificar de que ninguém a observava. Colocou a mão sobre a depressão na porta. A pressão mais delicada para distorcer as linhas, um giro do pulso, mais uma volta, uma torção que fez a palma deslizar pela superfície. Ela sentiu o clique. Mas ouviram-se passos apressados no corredor abaixo dela. Jessica tirou a mão da porta, virou-se, viu Mapes aparecer ao pé da escada. Temos homens no grande átrio dizendo que foram mandados pelo Duque para levar o jovem mestre Paul, Mapes disse. Eles têm o sinete ducal e o guarda os identificou. Ela olhou de relance para a porta, depois para Jessica. É cautelosa essa Mapes, Jessica pensou. Bom sinal. Ele está no quinto aposento a partir desta ponta do corredor, no quartinho, Jessica disse. Se tiver dificuldade para acordá-lo, chame o Dr. Yu na sala ao lado. Pode ser que Paul precise tomar uma injeção estimulante para despertar. Mais uma vez, Mapes lançou um olhar penetrante para a porta oval, e Jessica imaginou detectar asco naquela expressão. Antes que Jessica pudesse perguntar algo sobre a porta e o que se escondia atrás dela, Mapes havia se virado e corrido, voltando pelo corredor. Howard verificou o lugar, Jessica pensou. Não pode haver nada de muito terrível aí dentro. Ela empurrou a porta, que se abriu para uma sala pequena, com uma outra porta oval na parede oposta. Essa outra porta tinha uma roda como maçaneta. Uma câmara de compreensão, Jessica pensou. Olhou para baixo, viu uma escora de porta no chão da salinha. A escora tinha sido o sinal pessoal de Howard. A porta foi deixada aberta e escorada, ela pensou. Alguém deve ter derrubado a escora acidentalmente, sem perceber que a porta externa seria trancada para uma fechadura palmar. Ela passou por cima do rebordo e entrou na salinha. Para que uma câmara de compressão numa casa? Ela se perguntou. E de repente pensou em criaturas exóticas isoladas em ambientes especiais. Ambiente especial? Faria sentido em Arrakis, onde mesmo as coisas mais secas trazidas de outros planetas precisavam ser irrigadas. A porta atrás dela começou a se fechar. Ela a segurou e escorou com firmeza, usando a vareta que Howard tinha deixado ali. Voltou a encarar a porta interna, com a maçaneta de roda, vendo agora uma inscrição quase apagada gravada no metal acima da maçaneta. Ela reconheceu as palavras em Galak e leu. Ó homem, eis aqui um pedaço adorável da criação de Deus. Coloca-te, portanto, diante dela e aprende a amar a perfeição de teu amigo supremo. Jessica jogou todo o seu peso na roda, que girou para a esquerda e a porta interna se abriu.
Uma brisa suave roçou-lhe a face, agitou-lhe os cabelos. Ela sentiu uma mudança no ar, um sabor mais penetrante. Escancarou a porta e viu-se diante de um aglomerado de folhas, atravessado por uma abundante luz solar amarela. Sol amarelo? Ela se perguntou, e em seguida, vidro filtrador. Jessica passou pela soleira e a porta se fechou atrás dela. Uma estufa de ambiente úmido, murmurou. Plantas envasadas e árvores de poda baixa estavam por toda parte. Ela reconheceu uma mimosa, um marmeleiro florido, a sondague, a plenicenta de flores verdes, o acarço, alviverde, rosas. Até mesmo rosas. Ela se inclinou para aspirar a fragrância de um gigantesco botão rosado. Endireitou-se para dar uma olhada na sala. Seus sentidos foram invadidos por um ruído ritmado. Ela apartou uma selva de folhas sobrepostas para ver o centro da sala. Uma fonte baixa erguia-se ali, pequena e com bordas estriadas. O ruído ritmado era a água de um pequeno jato que surgia do chafariz, dividia-se no ar e chovia sobre a bacia de metal com um galope de baques surdos. Recorrendo ao rápido regime de desobstrução dos sentidos, Jessica começou a inspecionar metodicamente o perímetro da sala. Parecia ter uns 10 metros quadrados. Pela localização logo acima de uma das pontas do corredor, e devido a diferenças sutis na construção, ela calculou que a estufa teria sido acrescentada ao telhado daquela ala muito depois de completado o edifício original. Ela se deteve nos limites sul da sala, em frente à grande extensão de vidro filtrador, e olhou ao redor. Todo o espaço disponível ali estava atulhado de plantas exóticas de clima úmido. Alguma coisa farfalhou na folhagem. Ela ficou tensa. Depois entreviu um simples cervojo programável, dotado de braços em forma de canos e mangueiras. Um dos braços se ergueu, emitiu um borrifo fino de água que umedeceu a face de Jessica. O braço se recolheu e ela olhou para o que tinha sido regado, um feto arborescente. Água em toda parte naquela sala, num planeta onde a água era o sumo mais precioso da vida. Água desperdiçada de maneira tão conspícua que, escandalizada, ela encontrou sua calma interior. Ela olhou para fora, para o sol amarelo do filtro. Pairava baixo no horizonte acidentado acima dos penhascos que formavam parte do imenso afloramento de rocha conhecido como a Muralha Escudo. Vidro filtrador, ela pensou, para transformar um sol branco em algo mais suave e familiar. Quem poderia ter construído este lugar? Leiro? Seria próprio dele surpreender-me com um presente destes? Mas não houve tempo suficiente. Ele anda ocupado com problemas mais graves. Lembrou-se do relatório que informava que muitas casas araquinas eram isoladas com portas e janelas pressurizadas para conservar e reaproveitar a umidade interna. Leiro havia dito que era uma declaração deliberada de poder e riqueza aquela casa ignorar tais precauções, pois suas portas e janelas barravam apenas o pó onipresente. Mas aquele cômodo personificava uma declaração muito mais significativa do que a ausência de hidrovedação nas portas externas. Ela estimava que aquela sala de recreação deveria usar água suficiente para sustentar 1000 pessoas em Arrakis, talvez mais. Jessica percorreu a extensão da janela, ainda olhando para a sala. Seu deslocamento descortinou uma superfície metálica, da altura de uma mesa, ao lado da fonte, e ela vislumbrou um bloco branco de apontamentos e um estilo parcialmente escondidos por uma folha pendente em forma de ábano. Ela foi até a mesa, reparou nos sinais que Hawat havia deixado no móvel e examinou uma mensagem escrita no bloco. A Lady Jessica. Que este lugar lhe dê tanto prazer quanto deu a mim. Por favor, permita que esta sala transmita uma lição que aprendemos com as mesmas professoras. A proximidade de um objeto de desejo é uma tentação ao excesso. Nesse caminho jaz o perigo. Meus melhores votos. Margot, Lady Ferring. Jessica meneou afirmativamente a cabeça, lembrando-se de que Leiro havia se referido ao ex-representante do imperador como Conde Ferring. Mas a mensagem oculta na nota exigia atenção imediata, dissimulada como estava para informá-la de que a autora era outra Bene Gesserit.
Um pensamento amargo tocou Jessica de passagem. O conde casou-se com sua lady. Ainda enquanto esse pensamento lhe passava pela cabeça, ela já estava inclinada sobre a mesa à procura da mensagem secreta. Tinha de estar ali. A parte visível da nota continha a frase combinada que toda Bene Gesserit livre de uma injunção escolar tinha de dar a outra Bene Gesserit quando a situação assim exigia. Nesse caminho jaz o perigo. Jessica apalpou o verso da nota, esfregou a superfície em busca dos pontinhos cifrados. Nada. A borda do bloco passou por seus dedos ávidos. Nada. Devolveu o bloco ao lugar onde ela o havia encontrado, tomado pela sensação de urgência. Teria algo a ver com a posição do bloco? Ela imaginou. Mas Howard havia examinado aquela sala e sem dúvida teria movido o bloco. Ela olhou para a folha que pairava sobre o bloco. A folha! Ela passou um dedo pela superfície inferior, pela margem, pela haste. Estava ali. Seus dedos detectaram os discretos pontos cifrados e começaram a lê-los de uma vez só. Seu filho e o duque correm perigo imediato. Prepararam um quarto para trair seu filho. Os H o encheram com armadilhas mortais de fácil detecção, deixando uma que talvez passe despercebida. Jessica conteve o impulso de correr para Paul. Era preciso ler a mensagem inteira. Seus dedos se apressaram na leitura dos pontos. Desconheço a natureza exata da ameaça, mas tem algo a ver com uma cama. A ameaça a seu duque envolve a traição de um companheiro ou lugar-tenente de confiança. O plano dos H é dar você de presente a uma secla. Até onde sei, esta estufa é segura. Perdoa-me por não dizer mais. Minhas fontes são poucas, pois meu conde não está na folha do pagamento dos H. Às pressas, MF. Jessica largou a folha, virou-se e correu de volta para Paul. Naquele instante, a porta pressurizada se abriu com estrondo. Paul a atravessou de um salto, segurando alguma coisa em sua mão direita, e bateu a porta atrás dele. Ele viu a mãe, abriu caminho até ela pela folhagem, olhou de relance para a fonte, enfiou a mão e a coisa que segurava na cascata de água. Paul! Ela segurou o ombro dele, de olhos fixos na mão do garoto. O que é isso? Ele falou despreocupadamente, mas ela percebeu o esforço por trás daquele tom de voz. Um caçador-buscador. Eu o peguei em meu quarto e esmaguei-lhe o nariz, mas quero ter certeza. A água provocará um curto-circuito. Mergulho! Ela ordenou. Ele obedeceu. Imediatamente ela disse: Recolha sua mão, deixe a coisa na água. Ele removeu a mão, chacoalhando-a para se livrar da água, e fitou o metal inerte dentro da fonte. Jessica quebrou o talo de uma planta e cutucou a coisinha letal. Estava morta. Jessica soltou o talo dentro da água e olhou para Paul. Os olhos dele examinavam a sala com uma intensidade inquisitiva que ela não deixou de reconhecer. A doutrina BG. Este lugar poderia esconder qualquer coisa, ele disse. Tenho motivos para crer que é seguro, ela replicou. Meu quarto também deveria ser seguro, Howard disse. Era um caçador-buscador, ela o fez lembrar. Significa que alguém dentro da casa o operava. Os raios de controle dos buscadores têm alcance limitado. A coisa poderia ter sido trazida para dentro da casa depois do exame de Howard. Mas ela pensou na mensagem da folha. Traição de um companheiro ou lugar-tenente de confiança. Não o Howard, certamente. Não o Howard. Os homens de Howard estão vasculhando a casa neste instante, ele disse. Esse buscador quase pegou a velha que foi me acordar. A Shadowed Mapes, Jessica disse, lembrando-se do encontro na escada. A convocação de seu pai para... Pode esperar, Paul disse. Por que acha que esta sala é segura? Ela apontou o bilhete e explicou. Ele relaxou um pouco, mas Jessica continuou tensa por dentro, pensando. Um caçador-buscador, mãe de misericórdia. Foi preciso todo o seu treinamento para evitar um acesso de tremor histérico. Paul falou com toda a tranquilidade. Foram os Harkner, naturalmente. Teremos de destruí-los. Ouviu-se uma batida à porta pressurizada, o código usado por uma das unidades de Howard. Entre! Paul gritou. A porta se escancarou e um homem alto, com o uniforme dos Atreides e a insígnia de Howard na boina, inclinou-se e entrou na sala. Aí está o senhor, ele disse. Encontramos no porão uma pilha de pedras que escondia um homem. Tinha com ele o painel de controle de um buscador.
Quero participar do interrogatório, Jessica disse. Sinto muito, milady. Nós lhe demos uma surra tentando capturá-lo. Ele morreu. Nada que possa identificá-lo? Ela perguntou. Ainda não encontramos nada, milady. Era natural de Arrakis? Paul perguntou. Jessica acenou afirmativamente com a cabeça diante da perspicácia da pergunta. Parece que sim, o homem disse. Foi enfiado naquela pilha de pedras há mais de um mês, pelo jeito, e deixado ali para nos esperar. As pedras e a argamassa no ponto por onde ele entrou no porão estavam intactas quando inspecionamos o lugar ontem. Aposto minha reputação nisso. Ninguém está questionando sua meticulosidade, Jessica disse. Eu estou, milady. Devíamos ter usado sondas sônicas lá embaixo. Presumo que estejam fazendo isso agora, Paul disse. Sim, senhor. Avise meu pai que vamos nos atrasar. Agora mesmo, senhor. Ele olhou para Jessica. Howard ordenou que, nas atuais circunstâncias, o jovem mestre seja mantido num lugar seguro. Novamente os olhos dele varreram a sala. Que tal aqui? Tenho motivos para crer que é seguro, ela disse. Tanto Howard quanto eu examinamos essa sala. Então montarei guarda lá fora, milady, até termos vasculhado a casa mais uma vez. Ele fez uma reverência, levou a mão à boina, cumprimentando Paul, saiu por onde tinha entrado e fechou a porta. Paul rompeu o silêncio repentino, dizendo: Não seria melhor examinarmos a casa nós mesmos mais tarde? Seus olhos talvez vejam coisas que os outros deixaram passar. Esta ala era o único lugar que eu não tinha examinado, ela explicou. Eu a deixei por último porque Howard cuidou dela pessoalmente, completou ele. Ela lançou um olhar rápido e inquisitivo para o rosto dele. Você desconfia de Howard? Ela perguntou. Não, mas ele está ficando velho, está sobrecarregado de trabalho. Poderíamos aliviá-lo um pouco. Isso só o humilharia e prejudicaria sua eficiência, ela disse. Nenhum inseto perdido conseguirá andar por esta ala depois que lhe contarem o que aconteceu. Ficará envergonhado pelo... Temos de tomar nossas próprias providências, interrompeu ele. Howard serve-os há três gerações, ela disse. Ele merece todo o nosso respeito e confiança. Vezes e vezes sem conta. Paul disse. Quando meu pai se irrita com algo que você tenha feito, ele diz Bene Gesserit, como se fosse uma ofensa. E o que eu faço para irritar seu pai? Discute com ele. Você não é seu pai, Paul. E Paul pensou. Ela ficará preocupada, mas tenho de lhe contar o que a tal Mapes disse sobre um traidor entre nós. O que você está escondendo? Jessica perguntou. Não é do seu feitio, Paul. Ele deu de ombros e contou o que se passara entre ele e Mapes. E Jessica pensou na mensagem da folha. Tomou uma decisão repentina, mostrou a folha a Paul e contou-lhe o que a mensagem dizia. Meu pai precisa saber disso agora mesmo, ele disse. Vou radiografar a mensagem em código e enviá-la. Não, ela mandou. Vai esperar até poder falar com ele a sós. Quanto menos pessoas souberem disso, melhor. E com isso você quer dizer que não devemos confiar em ninguém? Há uma outra possibilidade, ela disse. Pode ser que fosse para esta mensagem chegar até nós. As pessoas que a deixaram talvez acreditassem que era verdade, mas talvez o único propósito fosse que esta mensagem chegasse até nós. O rosto de Paul continuou sério e impassível. Para semear a desconfiança e a suspeita em nossas fileiras e dessa maneira nos enfraquecer, ele concluiu. Você precisa falar com seu pai em particular e alertá-lo quanto a esta possibilidade, ela disse. Entendi. Ela se virou para a alta janela de vidro filtrador, olhou para fora, para sudoeste, onde o sol de Arrakis afundava, uma esfera amarelada acima dos penhascos. Paul a imitou e disse, também não acho que seja Howard. Poderia ser Io? Ele não é um dos lugares tenentes nem um companheiro, ela disse. E posso garantir que ele odeia os Harkonnen tanto quanto nós. Paul dirigiu sua atenção para os penhascos, pensando. E não poderia ser Gurney, nem Duncan? Seria um dos suboficiais? Impossível. São todos de famílias leais a nós há gerações e por bons motivos. Jessica esfregou a testa, sentindo o próprio cansaço. É tamanho o perigo aqui. Ela olhou para a paisagem amarelada pelo filtro, estudando-a. Depois das terras do cais, estendia-se um pátio de armazenagem delimitado por uma cerca alta, e dentro dele fileiras de silos da especiaria,
com torres de vigia sobre palafitas a contorná-lo, tal qual aranhas assustadas e numerosas. Via dali pelo menos 20 pátios cheios de silos que se estendiam até os penhascos da muralha escudo, uma repetição de silos que tartamudeavam por toda a bacia. Aos poucos, o sol modificado pelo filtro ia se enterrando no horizonte. As estrelas surgiram do nada. Ela viu uma estrela brilhante, tão baixa no horizonte que piscava com um ritmo claro e preciso, um tremor de luz. Pisca, 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 pisca. Paul se mexeu ao lado dela na sala tomada pela penumbra, mas Jessica se concentrou naquela estrela brilhante e solitária, percebendo que estava baixo demais, que só poderia vir dos penhascos da muralha escudo. Alguém mandando sinais. Ela tentou ler a mensagem, mas o código não era nenhum que ela conhecesse. Outras luzes haviam se acendido lá embaixo, na planície sob os penhascos, pontinhos amarelos e espaçados, em contraste com a escuridão azul. E uma luz à esquerda deles ficou mais brilhante. Começou a piscar de volta para o penhasco, muito rápido. Pisqueguicha, tremeluz, pisca, e sumiu. A estrela falsa no penhasco se apagou imediatamente. Sinais, e eles a enchiam de premonições. Por que usaram luzes para mandar sinais através da bacia? Ela se perguntou. Por que não usaram a Redcon? A resposta era óbvia. A Redcon certamente já era monitorada pelos agentes do Duquileiro. Os sinais de luz só poderiam significar que as mensagens eram trocadas pelos inimigos dele, agentes dos Harkonnen. Ouviu-se uma batida à porta atrás deles, e a voz do homem de Hawat. Tudo limpo, senhor. Milady? Hora de levar o jovem mestre a seu pai.